apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Divino Mestre Jesus, rogamos as Tuas bênçãos para o nosso encontro desta manhã. Concede-nos a possibilidade e o melhor dos sentimentos, para que conjuguemos santificados esforços no rumo da iluminação das consciências. Nós Te suplicamos, orienta-nos e inspira-nos a que sejamos instrumentos, ainda que precários, da divulgação do Teu Evangelho de luz. Sublime Educador das nossas almas, concede-nos ainda e a toda a humanidade as bênçãos da conduta pacífica e fraterna, para que reine a verdadeira felicidade em todos os corações. Ouvintes, bom dia a todos. Bom dia, Nara. Bom dia, Eurípides. Bom dia, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês, bom dia, ouvintes da Rádio Imperador. Responsável pelo áudio e sonoplastia do nosso programa. Sementeira Cristã, programa espírita, produzido e dirigido pela equipe do IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Sua primeira sessão. Os espíritos superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão número 920, pergunta: o homem pode gozar sobre a terra de uma felicidade completa? A resposta: não, porque a vida foi-lhe dada como prova e expiação, mas depende dele amenizar seus males e ser tão feliz quanto se pode ser feliz sobre a terra. Quanto à sessão deste programa que atende a perguntas dos ouvintes, hoje vamos apresentar resposta ao nosso prezado Hélio Rubens Domenes, de Ituverava, que se dirigiu à equipe do IDEFRAN, dizendo-se novo interessado em estudar a doutrina espírita e que agora iniciou de um novo ano, quando surgem as costumeiras previsões de pais de santo, astrólogos, numerólogos, etc., perguntaria: a humanidade está mesmo submissa, isto é, tem que sofrer inapelavelmente tudo o que consta das previsões, especialmente as do evangelista João no seu livro denominado Apocalipse? Tais previsões são todas verdadeiras. E o que significa o termo Apocalipse? Fiquemos atentos, meu caro Hélio Rubens, para a resposta que virá no final deste programa. Ouvintes, felizes ou infelizes, alegres ou tristes, satisfeitos ou insatisfeitos, realizados ou frustrados, porque vivemos num planeta de expiação e de provas, quer dizer, ninguém está aqui a passeio, mas porque todos somos devedores. O certo é que vencemos mais um período calendário. Aqui convencionamos chamar ano, desta vez o de número 2014 da era cristã. A tristeza, a infelicidade, a insatisfação são sempre consequências do cometimento de desvarios na maneira como nos conduzimos, na condição de espíritos livres para pensar e agir, porém responsáveis pelos próprios atos. Os dias de um ano não são diferentes dos dias de outro ano. Na verdade, todos são exatamente iguais, porquanto trata-se, na verdade, de uma sucessão interminável de dias exatamente iguais, cujas distinções se tornaram factíveis pelas diferenças climáticas, atmosféricas e astronômicas, assim como a transformação da matéria.
exercitando a sua rotação em torno de um eixo imaginário e procedendo à sua rotação em torno de um astro central do nosso sistema planetário chamado Sol, é o nosso mundo que sofre alterações. É assim que todos os dias são iguais, se distinguindo tão somente pela natureza turbulenta de um planeta cuja psicosfera humana, isto é, cuja prevalência do pensamento de seus habitantes lhe provoca revoluções climáticas, telúricas, atmosféricas e meteorológicas que oscilam da brisa leve aos desastrosos tsunamis e terremotos. A humanidade haverá um dia de se convencer de que é ela mesma. É a maneira de se conduzir nas relações entre si, substituindo o mal pelo bem, promovendo a prevalência do pensamento e da ação sublimados, é que fará do seu planeta o verdadeiro paraíso, tal como nos prometera Jesus ao afirmar que os justos herdarão a terra. Assim, a tristeza, a infelicidade, a insatisfação não mais terão lugar no coração do homem. E não precisa de muito tempo para que isto ocorra. E está certo quem diz que horas, minutos e até segundos, aqui dispensado o tempo encerrado em dias, meses e anos, para promovermos a nossa própria transformação moral. Portanto, meus amigos, estão completamente equivocados aqueles que preferem exercitar a fé no direito que dizem possuir como filhos de Deus e, sem nada darem de si, se põem a suplicar que o novo ano é que se encarregue de fazê-los felizes, independentemente de qualquer esforço de parte deles. E muito de nós chegamos mesmo a externar o velho desejo de que o novo ano nos promova o milagre de garantir-nos muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender. Mas a doutrina espírita, universalista em todos os sentidos, interativa e comprometida com a substituição dos valores equivocados por valores eternos, nos afasta a ilusão, asseverando-nos que nada nos acontece sem que seja consequência da maneira como agimos. A lei divina, infinitamente sábia e justa, estabeleceu que toda receita depende de despesa. E o que ela é, senão as leis da natureza, na sua implacabilidade, isto é, fazendo-se cumprir independentemente da nossa vontade e requerendo que nos enquadremos nos seus princípios, mas avisando sempre que só nos fazemos infelizes por conta de nossa maldade. O assunto de hoje vai continuar, mas agora um intervalo para o nosso momento musical mediúnico. Letra de J. Herculano Pires, música de Marisa Naline e Ana Lívia, vozes Marta e Everton Centelha. Sou pequenina centelha, uma chama luminosa. Trabalho como uma abelha, perfumo como a rosa, de crescer aprender, adorar as criaturas. Minhas ideias vão sendo sempre mais nobres e puras. Nunca mais esquecerei a chama de que nasci. Por toda parte verei seu brilho daqui e dali. Porque toda a humanidade vem de uma chama que é Deus. E Deus que é todo bondade nunca se esquece dos seus.
Sou pequenina centelha, uma chama luminosa. Trabalho como uma abelha, perfumo como a rosa. E de crescer aprendendo a adorar as criaturas. Minhas ideias vão sendo sempre mais nobres e puras. Nunca mais esquecerei a chama de que nasci. Por toda parte verei seu brilho daqui e dali. Porque toda a humanidade vem de uma chama que é Deus. E Deus que é todo bondade nunca se esquece do céu. Não nos cabe queixar de que tal ou qual período de tempo, seja ele dia, mês, ano ou século, não nos tenha propiciado prazeres e felicidades. Cabe sim questionarmos a nós mesmos sobre como nos comportamos, se nos conduzimos em harmonia com os supremos princípios da lei de Deus ou não, porque é isso que nos fará felizes ou infelizes. De uma forma ou de outra, a conduta haverá de nos resultar consequências, boas ou más. É como o agricultor que lança sementes de tal natureza e deseja colher frutos que não lhes dizem respeito. Quem planta semente de um fruto não há de pretender colher outro. Assim é a lei de Deus, na sua infinita sabedoria e justiça. De ordinário, o que nos ocorre é a provocação de consequências infelizes, posto que a humanidade ainda age segundo seus desejos, de forma a garantir-se lucros e prazeres imorais, sempre de modo a acudir primeiro seus caprichos, sua satisfação imediata. É corrente o entendimento segundo o qual, se as pessoas formularem seus pedidos, algo sinceros por ocasião da passagem do fim para o início do calendário anual, alguma coisa pode mudar-lhes a vida para o ano que se inicia. É, todavia, falso considerarmos tal possibilidade tão somente pelo fato de ter se iniciado a sucessão calendária. Sendo nacional, ou melhor, racional admitirmos não um ano novo, mas o reinício do mesmo ano, isto é, do mesmo período temporal, com os mesmos tempos, as mesmas condições atmosféricas, telúricas, climáticas ou meteorológicas, e que, se alguns destes fatores venham a sofrer alterações, as razões que as promoverem serão sempre as mesmas que nos promovem melhores ou piores condições de vida. Seria o que, então, senão a nossa própria conduta moral? As nossas ações, quer físicas, quer mentais. Quer dizer, ainda que não pratiquemos qualquer ação de ordem física, mas exercitamos a ação mental, a intenção de prejudicar, quer seja por maldade, quer seja simplesmente para obter vantagens materiais. Portanto, irmanemos todos em pensamento de que, para tornarmos efetiva a mudança para melhor, para que nos tornemos verdadeiramente e efetivamente felizes, devemos nos preocupar em nos conduzir de maneira a harmonizarmos-nos com os princípios das leis divinas, eternas e inderrogáveis, e assim, e só assim, garantiremos felicidade perene. O que esperarmos como consequência das ações desastrosas que perpetramos segundo nossos desejos e impulsos imediatistas insanos que nos garantem lucros amoedados ou prazeres mundanos com que acudimos os nossos próprios caprichos?
É comum ouvirmos as manifestações de Ano Novo impregnadas de desejos de felicidade no período calendário que se inicia, quase sempre consubstanciadas na expressão que o Ano Novo lhe seja feliz e cheio de realizações. Assim também, nos é comum ouvir-se manifestação de alguém que pretenda que o novo ano lhe faça menos escravo dos vícios, do imediatismo das coisas prazerosas, mas moralmente ou materialmente comprometedoras. Tais expressões parecem representar uma súplica a alguém, que seja o espírito da entidade invocada na forma do período que se pretenda promissor, no sentido de fazer as pessoas felizes, sem que lhes sejam necessários sacrifícios e incômodos esforços. Por isso, meus caros companheiros e companheiras, de agora em diante, cientes da realidade eterna, haveremos de considerar como verdade transformadora, não a mudança do nome do período de tempo, como, por exemplo, ano 2014 para o ano 2015, mas a nossa transformação moral. É imperioso, contudo, que desprezemos a noção de periodicidade anual ou qualquer outra duração temporal, quer de século ou de milênio, e tenhamos em conta que o artífice da nossa felicidade ou infelicidade somos nós mesmos. É da maneira como nos conduzimos que dependem as particulares condições das nossas vidas. Aquilo que desejamos que nos seja peculiar no transcurso do novo período deveria já ter sido objeto das nossas preocupações de mudanças no ano que se findou, ou mesmo muito antes, desde que delas temos consciência. A cada um segundo as suas obras, de Jesus, significa que somos presididos pela lei de causa e efeito e que somos nós mesmos os agentes a promoverem o nosso futuro. A pergunta: serão novos os anos que passam, os séculos e os milênios que se sucedem na ampulheta do tempo? O seu autor, Pedro de Camargo, responde que não são. O tempo qual conhecemos, diz ele, não passa de uma ilusão. Não há tempos novos nem tempos velhos. O tempo sempre o mesmo, é sempre o mesmo, porque o tempo é a eternidade. Todas as mudanças que constatamos em nós e em torno de nós são produto da transformação da matéria. Esta realmente passa por constantes modificações. A mutabilidade é inerente à matéria e não ao tempo. Se envelhecemos, não podemos atribuir ao tempo a autoria do desgaste, mas ao fenômeno da sucessão física evolutiva que opera a transformação da matéria, no qual tem o espírito determinada participação por fazer urgente a sua ascensão pelas vias da coesão molecular que se lhe presta à subida luz acima, antes que se veja desobrigado de retornar a um corpo físico por mais etéreo que seja. Conscientizemo-nos de que, ao invés de desejarmos que o ano novo nos ofereça mais possibilidades de realizações e nos torne mais felizes, devemos promover em nós a necessária transformação íntima, buscando inspiração nos ensinamentos do Mestre Excelso, segundo o qual a cada um segundo as suas obras. Agora, um parênteses para o nosso momento musical mediúnico. Vamos ouvir, de autoria do Espírito de Assis Valente, pela psicografia de Jorge Resini, na voz de Gilberto Santamaria, Aos Tristes.
Você que parece muito infeliz, você deve olhar a natureza. O céu azul, mas que beleza, ver o verde mar a cantar feliz. Foi Deus, que é verdade e o supremo bem. Foi Deus quem criou o infinito, quem fez os astros de granito, fez a luz, o mar e o luar também, e muito mais Deus fez, porque Deus é só amor, amor que se concentra até na mais humilde flor. Ah, só esse amor abrasador põe fim à solidão, ilumina o coração. E muito mais Deus fez, porque Deus é só amor, amor que se concentra até na mais humilde flor. Ah, só esse amor abrasador põe fim à solidão, ilumina o coração. Ah, só esse amor abrasador põe fim à solidão, ilumina o coração. Põe fim à solidão, ilumina o coração. Põe fim à solidão, ilumina o coração. E não nos esqueçamos de agradecer a Deus as sucessivas oportunidades que nos são oferecidas, no sentido de nos tornarmos melhores, corrigindo-nos os defeitos. É por isso que o período anual, como que se finda, haverá de nos merecer o maior respeito, porquanto, se durante o seu transcurso não nos tornamos mais felizes e mais ricos, no melhor sentido, não é a ele que devemos debitar a culpa, mas a nós mesmos. Somos nós, seres racionais, os agentes a formular o nosso mundo interior e exterior. Mas, como somos ainda atrasados no passo evolutivo e frágeis por conta desse atraso, assiste-nos o direito moral de, pelo menos, sermos humildes o bastante para suplicarmos a Deus, a Jesus e aos nossos amigos da espiritualidade caridosa que nos concedam as bênçãos da inspiração necessária na conduta correta. Amai os vossos inimigos, ensinou-nos o Mestre Jesus.
Para aqueles que recolhem o triste atestado da sobrevivência da alma, no cadinho ebuliente da obsessão, semelhante afirmativa não induz ao endurecimento do irmão que se lhe considera adversário, e que se acoberta por trás da fronteira de cinzas, mas expressa o anseio renovador de quem despe a armadura sufocante do egoísmo e se desfaz da máscara do orgulho, isto é, evoluir no tempo. O homem que se julga invulnerável à obsessão está a caminho dela e nela ambos. Cordeiros e carrascos sofrem muito, pois não há rancor feliz. Por isso mesmo, a duração da influência perniciosa é sempre limitada, de vez que duas forças iguais em conflito lutam por algum tempo entre si para se anularem mutuamente. Isto é expressão de tempo. A paz íntima se consegue com o tempo. Amar os desafetos, sem opor ao ódio, é o antídoto sublime de toda influenciação nociva no reino do espírito, que requer tempo para se consolidar. Visando aqueles irmãos que padecem enseguecidos temporariamente por lágrimas dolorosas nas algemas emocionais do sofrimento, indicam-se algumas das atitudes preciosas da criatura que, além de evidenciarem vontade manifesta e interesse espontâneo de acertar ante as leis do destino, refazem-nos com segurança a existência e descerram novos roteiros de alegria e concórdia para a nossa vida, inevitavelmente conjugada à vida dos outros, mas sempre demandando tempo. Assim, meus caros, tudo demanda tempo para se realizar. Mas que tempo? Será o tempo do espírito? Não, não é o tempo do espírito, mas sim o tempo do homem. Enquanto encarnado num planeta como o nosso, em estágio de atraso, de expiação e de provas. O espírito conta com o tempo a partir de unidades que podem ser segundos, minutos, horas, dias, meses e assim sucessivamente, mas enquanto homem. Se considerarmos as reencarnações sucessivas de um mesmo espírito devedor, veremos o quanto a misericórdia divina nos oferece como reiteradas oportunidades de evolução moral, mas não nos assiste o direito de entender ser tão somente as reencarnações que nos propiciam ensejos redentores, mas também o tempo, que pode ser contado em milênios, séculos, anos, meses, dias, horas e até minutos. É assim que devemos ler, estudar, vivenciar e sentir o Evangelho. Aquilo em que consiste a felicidade sobre a terra é uma coisa tão efêmera para aquele que não age sabiamente, que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto se escoa numa sequência de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que falo aqui dos felizes da terra, daqueles que são invejados pelas multidões. Consequentemente, se a morada terrestre está destinada às provas e à expiação, é preciso admitir que existem em algum lugar moradas mais favoráveis, onde o espírito do homem, ainda aprisionado numa carne material, possui em sua plenitude esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Assim, pois, meus caros filhos, que uma santa emulação vos anime, e cada um dentre vós despoje energicamente o homem velho. Deveis tudo à divulgação deste espiritismo que já começou a vossa própria regeneração. É um dever fazer vossos irmãos participarem dos raios da luz sagrada.
a obra, pois, meus bem-amados filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a este objetivo grandioso de preparar para as novas gerações, um mundo em que a felicidade não será mais uma palavra vã. Considerando o recomeço de um ano como oportunidade de recomeçar-se o trabalho, mas induzindo-nos a valorizarmos o tempo chamado hoje, o espírito de Meimei, pela psicografia de Chico Xavier e por ocasião da passagem de um ano para o outro, nos ofereceu a seguinte mensagem: Meus irmãos, que Jesus nos abençoe. Ano novo, trabalho recomeçado. É a bênção de Deus que se refaz na bênção das horas. Valorizemos por isso o tempo que se chama hoje. Hoje é o sol, a vida, a possibilidade e esperança. Ontem é dia que se foi, amanhã é dia que virá. Hoje, contudo, é o tempo que está conosco. É a nossa oportunidade de erguer o pensamento a mais altos níveis, de conquistar a felicidade das obrigações bem cumpridas, de proclamar a boa vontade para com todos e estender as mãos aos semelhantes. Hoje é o momento de renovar o coração, varrendo a ferrugem da ociosidade, expulsando o vinagre do desencanto, extinguindo o bolor da tristeza e pulverizando o caruncho do desânimo. Hoje é o dia de sorrir para a dificuldade e ajudar com alegria. Levanta-te, luta e vive, porque hoje é o momento em que o Senhor lança à terra a escada luminosa do trabalho, para que lhe escalemos os degraus ao encontro dele, em pleno céu, isto é, com nosso mundo íntimo impregnado de júbilo e renovada esperança. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa, Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador, Televendas 16 3707 2870, Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini, 1902, fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita, fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Este é o prefixo musical de Em Nossa Dimensão. Fiquem com Vicente Benatti. De 22 a 28 de janeiro de 2015, no Salão Anália Franco será realizado o curso de evangelizadores da Cidade Franca. O curso é realmente intensivo, ele trata de capacitação, reforço de aprendizagens e novas propostas ao longo da evangelização, que é administrado muito bem pelo Departamento de USE, da USE,
use Franca e Regional Franca. Atendimento pelo telefone 3403-4696 com a Nara, 3722-1740 com a Valdete e 3721-8282 com a Idefran. No final de semana, estará conosco o Departamento de Evangelização da FEB. Aprender e adquirir conhecimentos, desenvolvendo habilidades. Nosso instrumento de aquisição e decodificação de conceitos para produzir conhecimento é a mente. Inteligência é o conjunto de aptidões necessárias à apreensão de conceitos, produção de conhecimentos, resolução de problemas e criação de realidades. Essas palavras vêm ganhando novos significados a partir da descoberta e das pesquisas em torno das inteligências múltiplas. E a principal inovação é que hoje em dia já se sabe que somos capazes de aprender coisas e resolver problemas por outras vias que não a do raciocínio. Na atualidade, sabemos que, junto com a nossa mente racional, existe e desenvolve uma mente emocional. Ambas lidam com símbolos e experiências sensoriais e extrasensoriais, à procura de significados. A mente racional trabalha como símbolos e elementos lógicos. A mente emocional percebe e identifica emoções e sentimentos. A inteligência emocional é a capacidade de entender e lidar com nossas próprias emoções e sentimentos e com as emoções e sentimentos das outras pessoas. Trata-se de um fator decisivo para o bem-estar íntimo e o sucesso nos mais diversos campos de atuação, na família, nos relacionamentos, na profissão, etc. Contudo, só podemos gerir bem elementos conhecidos e a maioria de nós ainda está longe de ter consciência das suas emoções e sentimentos, bem como das suas causas. Graças a uma educação que visava mais comportamento que as razões subjacentes, interiores, aos nossos atos, a maioria das pessoas ainda vive presa à ideia de que existe sempre uma resposta emocional adequada a cada situação e tenta desenvolvê-la, mesmo que o preço pago seja distanciar-se mais e mais do que realmente sente e deseja, em busca do que seria socialmente lícito sentir e desejar. Culpas, conflitos, neuroses e ansiedades são apenas alguns dos efeitos dessa participação psíquica. Muitos de nós nos perdemos contato com as próprias emoções e tornamos, por via de consequência, incapazes de entendê-las para poder agir sobre elas e transformá-las nos casos em que nos afetam negativamente e nos atrapalham. Desenvolver a inteligência emocional permite gradativamente ganhar condições de lidar com esses elementos presentes, mas ainda inconsciente, conduzir o espírito a reencontrar a sua integridade, utilizando-os com automotivação e paz íntima para atingir os seus objetivos. Assim, essa jornada poderia ser descrita em alguns dos seus objetivos. A capacidade de perceber e avaliar nossas emoções e sentimentos, bem como as suas causas. A consequente capacidade de gerar em nós mesmos estados emocionais favoráveis ao bem-estar espiritual e à conquista dos nossos objetivos. A capacidade de expressar o que sentimos de forma precisa e eficiente. A capacidade de dominar nossos impulsos sem reprimi-los. A capacidade de perceber e compreender as emoções e sentimentos das outras pessoas. A capacidade de bem comunicarmos com elas e de ajudá-las a ajudar a si próprios. A construção do senso moral e o relacionamento éticos. São esses alguns dos objetivos propostos pela nossa querida Rita Faulkner, quando ela fala que os objetivos de uma educação emocional bem entendido e aplicado é para chegar até eles com as sugestões para nos entender melhor e as outras pessoas. Antônio Sérgio Menezes era atual chefe da coordenadoria da ouvidoria da Prefeitura Municipal de Franca. Registramos hoje o seu passamento. É um homem de 1001 ocupações e foi durante 15 anos assessor legislativo. Paralelamente, foi vice-presidente da COTAESP, Confederação de Teatro de Amadores do Estado de São Paulo. Participou também como ator de várias peças e foi também o impulsionador
de um grande movimento do Teatro Amador do Nordeste Paulista. E durante a última administração, ele ocupou cargos na FEAC. A sua família, os nossos sentimentos e as nossas considerações. Estamos vencendo mais o início de um ano de 2014, estamos abrindo espaço para 2015 e desejamos para as nossas realizações de cada dia um grande progresso e um impulso muito grande às realizações da nossa querida cidade de Franca. No Sementeira Cristã é hora de claramente vivos. Hoje quem se dirige aos seus familiares, especialmente a seus genitores, interna mensagem captada pela caridosa mediunidade de Chico Xavier, é o espírito de Silmara. Ela, após algum tempo no mundo espiritual, e depois de haver sido acolhida carinhosamente por familiares queridos, especialmente por sua avó, conforta sua mãe e seu pai, dizendo como se adaptou no novo plano, graças à ajuda de entes familiares e amigos, pelo que roga que também eles se alegrem e agradeçam a Deus. Vamos ouvi-la na interpretação de nosso companheiro Euri Carvalho. Querido papai Dimas e querida mãezinha Araci, estou em prece, rogando a Jesus os ampare e abençoe. Estou emocionada entre o desejo de escrever e a vontade de chorar. Vai chorar de alegria pela oportunidade de me prevalecer do lápis, a fim de endereçar-lhes as minhas notícias. Muito difícil comunicar às letras os nossos estados de alma, além da grande transformação. Todas as expressões verbais falam do habitual. No entanto, esta imensa alteração para melhor, que vivo sentindo após o longo período de meu tratamento doloroso, é algo de indefinível para mim. Em verdade, estou dividida. Ganhei equilíbrio e naturalidade para a vida, mas perdi a convivência no lar, em que estimaria tanto haver permanecido, mesmo doente. É a saudade que nos aflige por dentro da própria alma, conquanto exteriormente tudo pareça renovação e alegria de novo. Pai querido, peço-lhe, rogo ao seu carinho e à mãezinha Araci, para que não lastimemos o ocorrido. Uma enfermidade longa na juventude, mal invencível, que desafia todas as nossas forças, é igualmente uma bênção de Deus. Auxilie-me a esquecer a dor, para me fixar na esperança. Temos necessidade de reerguermos em espírito, de modo a aceitar os ensinamentos da vida, tais quais os são. Se ponderarmos com segurança em derredor de nossos sofrimentos no mundo, concluiremos que recebemos de Deus sempre aquilo que se faz o melhor para nós. Tudo passou nos domínios das reações difíceis do corpo e das aplicações terapêuticas, que, aliás, quase não suportava mais. Espero que reflitam comigo, assim, para que não me sinta endividada de novo para o que se foi, olvidando a paz que devo reencontrar adiante. Mãezinha Araci e querido papai Dimas, evitemos o pessimismo. Observe o Juninho perto de nós e meditemos em nossa Denise, que nos requisitam a melhor atenção. É preciso viver, embora as aflições acumuladas no coração, e conservem a certeza de que surgirá o dia em que nos reencontraremos para a felicidade sem ponto final. Não me acreditem cansada ou diferente, porquanto me vejo em pleno refazimento. A primeira pessoa cuja frente me vi
logo após a liberação do instrumento físico, foi a vovó Aurora. Tantas haviam sido as dores, especialmente as dores da perna doente, que a ideia de me haver atravessado a morte não me atemorizou. Lembrei-me de que a vovó Aurora havia partido pouco tempo antes de minha aparente despedida e acolhi-me nos braços dela, qual se eu fosse uma andorinha, desejando ansiosa a paz e sedenta de ninho. A vovó me guardou junto do próprio coração, recomendando, e confiei-me ao sono reparador. Despertando depois de uma parcela de tempo, cuja duração ainda desconheço, fui apresentada ao vovô Frederico e à querida bisavó, Nona Bela Coça. As lágrimas de emoção me caíram dos olhos, porque não me conseguiria outra maneira de exprimir-me, e hesitando entre a vida espiritual e a existência física, me demorei nas orações, aguardando o socorro dos mensageiros angélicos. Senti em mim toda a angústia que nos invadira a casa feliz, e confesso-lhes que sofri muito, tentando inutilmente voltar. As lágrimas do papai e da mamãe pareciam gotas de fogo sobre os meus pensamentos, e por isso mesmo, meus primeiros tempos na paisagem onde presentemente me encontro não foram fáceis. Tive, entretanto, um grande reconforto. A nossa querida Egle, a prima que me antecedera na viagem marcante da desencarnação, veio ao meu encontro, aclarando-me as ideias que se confundiram em minha cabeça. Egle também sofrera o martírio da minha perna cortada, e identificada em nossos problemas, em companhia dela, fui melhorando a ponto de conseguir voltar à casa e abraçá-los para amenizar as saudades muitas. Quero assinalar isto para consolo da tia Nadir e do tio Célio, porque me sinto confortada em lhes transmitir estas notícias. Diante das novas experiências a que me submeto, rogo aos queridos paizinhos que me auxiliem com a serenidade e com a fé viva em nosso futuro, baseada na certeza de que Deus não nos desampara. Pai querido, agradeço-lhe tudo o que fez ao lado da mamãe, para que me curasse e continuasse em casa. Compreendi o amor em todas as providências, por vezes sacrificiais, a que se entregaram por minha causa. Agradeço por tudo, porque em verdade encontrei os melhores pais que o mundo pudesse dar. Agora, tanto a nossa Egle, fulminada pelo acidente vertiginoso, quanto eu mesma, portadora de uma doença longa, estamos íntegras em nossa forma, sem qualquer constrangimento ou alteração. Agradecemos aos pais queridos todo o carinho que nos doaram e esperamos que um dia o Senhor nos permitirá retribuir os tesouros de ternura de que enriqueceram a nossa presença no mundo. Pais queridos, não consigo prosseguir em minha carta espontânea, reconstituindo todos os quadros que me preparavam à volta para o verdadeiro lar, diante da emotividade a que somos induzidos. A vovó Aurora julga melhor que lhes apresente a reafirmação do meu amor e com a minha petição de paz entre nós, que a oração nos auxiliará a entretecer. Querido paizinho Dimas, nosso intercâmbio prossegue. Ouço quanto me fala o seu coração e procuro responder no silêncio, pedindo-lhe calma
e confiança. Mãezinha Araci, meu coração fica repartido entre os dois, e com os irmãos a que me sinto ligada pelos melhores sentimentos de minha vida. Esperarei que outras oportunidades nos favoreçam para o correio espiritual, e rogando a Deus que nos conserve sempre unidos e sempre fortes na fé, beija-lhes as mãos queridas, a filha saudosa e confortada, com muita esperança e muito amor, no carinho de sempre. Silmara. Um clube de livro espírita é uma das maneiras mais populares de divulgar a doutrina. E o Clube do Livro Espírita de Franca, administrado pelo IDEFRAN, cumpre a tarefa de bem divulgar, graças à quantidade de livros adquirida das editoras e distribuidoras, o que os tornam muito mais baratos. Um livro que muitas vezes custa mais de R$ 30 nas livrarias, no clube você o adquire por apenas R$ 15 se retirado no IDEFRAN. E com o acréscimo da taxa de entrega, você pode recebê-lo no local que indicar. Como se trata do único clube do livro espírita que oferece 4 opções mensais, como romance, ciência, filosofia, mensagens, autoajuda, infantis, etc., o associado, além do livro que se obriga a retirar todo mês, pode também retirar os 4 livros do mês ou até sobra de meses anteriores pelo preço atual do clube. O associado tem mais uma vantagem. É o desconto de 10% em todas as compras que efetuar na livraria do IDEFRAN. Se você reside em outra cidade, ligue área 16 3721 8282 ou envie um e-mail e saiba o que fazer para receber seus livros pelo correio. Para saber como funciona o Clube do Livro Espírita de Franca, administrado pelo IDEFRAN, você pode consultar o site idefran@idefran.com.br ou ligar 16 3721 8282. Ou melhor ainda, dê-nos a alegria da sua presença. IDEFRAN, Major Claudiano, 2185, Centro, Franca, São Paulo. CHB Sistemas. Esta empresa atende aos setores calçadista e agronegócio, dia após dia cuidando dos sistemas da sua empresa. O endereço: Avenida Antônio Barbosa Filho, 1005, Jardim Francano. Disque, telefone área 16 3713 0200 ou acesse o site www.chb.com.br ou Facebook, facebook.com/CHB Sistemas. Ou ainda o endereço eletrônico, e-mail atendimento@chb.com.br. Este é o prefixo de pergunta e resposta. Hoje quem ouve resposta à sua pergunta é o nosso prezado ouvinte Hélio Rubens Domenes, de Tuverava. Ele se dirigiu à equipe do IDEFRAN dizendo-se novo interessado em estudar a doutrina espírita e que agora, iniciando um novo ano, quando surgem as costumeiras previsões de pais de santo, astrólogos, numerólogos, etc., pergunta: a humanidade está mesmo submissa, isto é, tem que sofrer inapelavelmente tudo o que consta das previsões, especialmente as do evangelista João, no seu livro denominado Apocalipse? Tais previsões são todas verdadeiras. E o que significa o termo Apocalipse? Vamos saber isso agora, meu caro Hélio Rodrigues, melhor Rubens, e quem vai te responder em gravação é o nosso companheiro, diretor do programa, João Vaz.
As previsões de João, o evangelista, são designadas de Apocalipse, porque esta palavra, que vem do grego e do latim, significa revelação. O livro de autoria do evangelista João, ao qual nominaram Apocalipse, e que é o último do Novo Testamento, tem esse nome em razão de ser revelador de acontecimentos futuros. São, portanto, previsões. O Apocalipse faz revelações que chamaremos de previsões atemorizantes, muitas das quais já afligem a humanidade, mas o Espiritismo cultua a doutrina segundo a qual o homem tem a faculdade de estabelecer o seu próprio futuro. Isto significa que tudo quanto se prevê para o nosso depois baseia-se no nível de moralidade em que nos encontramos agora. E sabendo-se que o homem não tem disposição para mudanças imediatas, porque estamos acomodados no culto à ambição, ao vício, ao orgulho, à vaidade, enfim, ao materialismo, tem-se como certo que muitas calamidades ocorrerão até que nos melhoremos. Portanto, a nossa doutrina empenha-se na rediviva exortação de Jesus, que apresentou sua versão da lei do olho por olho, dente por dente, ou a de quem com ferro fere, com ferro será ferido, da lei mosaica, na lei do amor, na lei de causa e efeito, na lei de consequências, o que evidencia que tudo na natureza de meu Deus requer equilíbrio, ou seja, nada fica sem resposta. Ação e a consequente reação. Se a cada um segundo as suas obras, como disse Jesus, à massa humana, este mesmo princípio deve se aplicar de forma coletiva. Estamos colhendo hoje o que corresponde à semente que plantamos ontem. Colheremos amanhã o fruto correspondente à semente que lançamos hoje. Fica evidente, portanto, que não somos obrigados a esperar o que muitos chamam de castigo, que são, na verdade, as consequências das nossas ações infelizes do passado, mas desenvolver nosso sentimento de fé em Deus, na vida futura, nosso sentimento de apreço, de estima, de consideração, de respeito para com todos os nossos irmãos que são filhos do mesmo Pai, o perdão incondicional. E aí desenvolveremos o sentimento de caridade, do bem incondicional. O dia em que a humanidade passar a ser presidida por esses sentimentos, a Terra deixará de ser presidida pelo regime de expiação e provas, e então se promoverá a planeta de regeneração e se tornará um mundo mais estável, sereno, tranquilo, na razão direta do grau de merecimento dos seus habitantes. O nosso caridoso instrutor Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, psicografia do nosso inesquecível Chico Xavier, sabendo que a humanidade não melhoraria nos próximos séculos significativamente, e a respeito das previsões do último dos evangelhos, ou mais precisamente o Apocalipse, afirma que frequentemente a descrição apostólica, quer dizer, a revelação do apóstolo João, penetra o terreno mais obscuro. Vê-se que sua expressão humana não pode copiar fielmente a expressão divina das suas visões de palpitante interesse para a história da humanidade. As guerras, as nações futuras, os tormentos por vindouros, o comercialismo, as lutas ideológicas estão ali, pormenorizadamente entrevistos. Portanto, as chamadas revelações apocalípticas são todas verdadeiras, com ressalvas necessárias
quanto às falhas próprias da condição humana de João, ou, se por outra via, a falha for quanto à interpretação humana de suas previsões. Daí estar corretíssimo quem afirma que precisa que desenvolvamos todo o esforço no rumo da nossa harmonização com as inderrogáveis leis divinas, porque já se disse também que se em nenhum momento das nossas vidas, presente e passadas, tivéssemos infringido qualquer princípio da lei de Deus, em nenhum momento teríamos que sofrer nem enfermidades na carne e nem problemas de ordem espiritual. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao IDEFRAN, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14.400.690, Franca, São Paulo. Ou liguem, DDD 16 3721-8282, ou ainda passem e-mail, idefran@idefran.com.br. Quando o cristão pronuncia as sagradas palavras Pai Nosso, está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando também por sua família a humanidade inteira. Com esta advertência do Espírito Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. Agradecemos a todos pela audiência. Lembrem-se, o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, digite www.radioimperador.com.br. A qualquer hora, www.idefran.com.br. Apresentaram Eurípides Mendonça, Nara Carlone, participação de Vicente Benatti, Euri Carvalho e João Vaz. Áudio e sonoplastia, Luiz Gabriel. Inserção digital, Antônio Carlos Essado. Fiquem agora com a celebração de nossos irmãos católicos. IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.